cultura de paz, valorizando a integração entre a ciência, a arte, a espiritualidade e as tradições, abordando os conflitos de forma construtiva. No programa de hoje vamos conversar sobre um tema que em muitos casos se converte num verdadeiro pesadelo, que é a questão das drogas. O professor Antônio Mourão Cavalcante, médico, tem larga experiência nessa área. Ele inclusive escreveu o livro Drogas, Esse Barato Sai Caro. Ele está aqui para tratar desse assunto conosco e com você, ouvinte, que sempre participa do nosso programa. Antes de começar aqui com o professor Mourão, nós vamos direto para a rua com o repórter Pedro Augusto. Pedro, é com você. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Mourão. Boa tarde, ouvinte. Vamos à nossa enquete aqui da Praça José de Alencar. O senhor já se deparou alguma vez com o problema das drogas? Aqui é a rotina, né? Nessa cidade, como todos os centros, né? Industriais, como todas as metrópoles. Todos os becos, todos os guetos, só que você vê é droga. Porque muitas vezes os jovens veem seus pais desempregados e não tem nenhum refúgio, não tem nada de trabalho, vem para a rua. Então vê tudo fácil. Nesse vê tudo fácil, ele vai roubar, daí começa a prostituir, daí vem as drogas, não é isso? E você vê aí, toda esquina que você anda, você vê drogados por aí. Aqui mesmo, você andando na praça, só o que tem. Minha família que vive nas drogas, meus irmãos, eles continuam a se drogar. Isso não há futuro para as pessoas hoje em dia. Já convivi com a família que todos eles são dependentes da bebida, né? Então, causa muita confusão dentro de casa, né? Com os próprios irmãos. O álcool ele é uma droga forte também, tanto como as outras, mas só que ele não tem aquela discriminação. Pelo o álcool não ter aquela discriminação, a pessoa cai naquilo, né? O álcool não é discriminado, aí o pessoal cai no álcool, bebe demais, se excede, né? Marta e Mourão, e você, ouvinte? Vocês perceberam como o problema é sério? Agora é com vocês. Pedro Augusto, direto da Praça José de Alencar. Obrigada, Pedro. Então, professor Mourão, esse problema da droga é realmente um problema? É uma situação que realmente inquieta o mundo inteiro, as sociedades ditas desenvolvidas, as sociedades mais tradicionais, menos desenvolvidas. Aí, ainda há pouco, o ouvinte falou da questão das drogas legais e ilegais, e por que não as bebidas e a questão também do cigarro. Tudo é droga, né? E é um problema. Mas, professor, por que as pessoas usam droga? Bom, existe um primeiro detalhe importantíssimo, que é de saber que são sobretudo os jovens. Por que os jovens usam drogas? Primeiro, a questão da curiosidade. Fala-se tanto de droga, diz que droga dá tanta coisa legal, que o jovem vai experimentar. Segundo, existe a influência dos amigos, do grupo social, né? De não ser careta, de não ser como os outros. Terceiro, esse desafio, essa vontade de querer romper normas, de transgredir, de sair. E tudo isto faz com que o jovem, então, busque as drogas, tente experimentá-las. Eles não buscam para morrer, eles não buscam para se matar, eles buscam na expectativa da construção de uma possível felicidade, de uma falsa felicidade. Bom, e agora vamos à participação dos nossos ouvintes. Alô? Pois não, como é teu nome? É o Ayrton. Diga, Ayrton. É porque o professor tá aí falando sobre droga e eu tô com esse mesmo problema lá em casa. É que eu tenho um menino assim, já quase rapaz, e já tentei de tudo, já bati nele, já quis botar pra fora de casa e tô desesperado. Acho que não tem jeito, mas acho que eu queria assim, que o senhor dissesse o que fazer. Com certeza não é através da violência, da surra, da peia, que a gente vai conseguir alguma coisa. Quando a gente educa com violência, o que ele aprende é a violência. Nesse caso, eu diria que a gente tem que começar a aprender a escutar mais os jovens. E esse é um exercício muito complicado para os adultos, para os pais, porque a gente foi educado de cima para baixo, né, de ouvir ordens. E hoje os jovens não admitem mais isso, eles também querem falar e querem escutar. Mas eu acho que se a gente fizer esse esforço de ouvir até o fim, ele vai concluir, poxa, papai começa a me escutar, começa a me ouvir, e eu acho que aí é assim que a gente constrói o diálogo. Por uma cultura de paz, abordando os conflitos de forma construtiva. Você que está nos ouvindo pode participar da nossa conversa aqui com o professor Mourão. Ligue e participe. Professor Mourão, é que eu tenho uma filha de 16 anos
E me preocupo porque sei que a droga não é um problema apenas das classes menos favorecidas. E apesar de poder ter proporcionado uma escola boa para ela, tenho muito medo e gostaria de saber o que posso fazer para evitar que ela entre nesse mundo. Os pais andam muito preocupados, muito tensos em relação à situação dos filhos. Por isso é que a relação tem que ser mais amorosa. Ela tem que ser uma relação mais de confiança, mais de diálogo. Não de ser o pastorador do filho, aquele que vai olhar com o que o filho está andando, onde é que ele está fazendo, cadê a agenda, ele vai tomar banho, você vai olhar na bolsa dele, não sei o quê. Isto não é um pai, é um policial. Então não é isto que resolve. Eu acho que é criar essa confiança, essa vontade de querer ser amigo, porque um amigo sabe da vida do outro amigo. Realmente nós temos uma situação que parece uma situação contraditória. O que se observa é que para os meninos ricos, que têm tudo do ponto de vista material, falta-lhes o carinho, falta-lhes o calor humano. Então, o que tem de meninos órfãos de pais vivos é uma quantidade imensa. Nas classes mais populares, o que há é uma falta real. Falta material, falta casa, falta comida, falta cama para dormir ou rede, falta escola. Essa falta leva ao desespero do uso das drogas. Ora, a gente vai então ver nos dois casos, tanto num pelo excesso, né, tanto no outro pela falta, que a droga funciona como aquilo que vai completar esse vazio. Alô, doutor Mourão, estou muito preocupada com este bairro, porque é muito violento, aqui tem muito maconheiro, então eu estou com medo do meu neto não se envolver. O que é que eu posso fazer? É uma situação muito difícil a gente tentar resolver isoladamente a situação, quer dizer, como se o único problema fosse do meu filho, fosse do meu neto. É um problema de sociedade, é um problema de comunidade. Então a gente tem que mobilizar todo mundo que está concernido para tentar encontrar uma solução. E uma das veredas importantes é a questão da escola de qualidade, escola para que os jovens se sintam bem, se sintam à vontade e que eles tenham atividades prazerosas. A outra coisa é que não há uma relação direta entre dependência de drogas e marginalidade. Muitas vezes o indivíduo pode ser um marginal e não tem nada a ver com drogas. Pode ter a ver com drogas e não tem nada a ver com marginalidade. Nem todo jovem que usa droga é drogado. Existem aqueles que usam de forma experimental. O toxicômano mesmo é aquele que cria com a droga uma relação de dependência. Ele não pode viver sem aquilo. Um exemplo bem típico são os papudinhos, os alcoólatras, os alcoolistas crônicos. Aquele que ou está capotado dormindo, ou ele já acordou, mas aí ele já começa a estar atrás de drogas. Existe a questão, por exemplo, daqueles que começam por tomar um remédio, passado pelo médico até, e acabam desenvolvendo uma dependência. É o caso aí já de pessoas já mais adultas, que leva à questão da dependência química a remédios, sobretudo os tranquilizantes, mas podem ser outras drogas. Então, droga é tudo aquilo que altera a psique, a mente humana. Marta Aurélia, eu sou diretora de uma escola e estou muito preocupada com essa questão. A gente tem feito palestras e outras atividades procurando alertar sobre os perigos das drogas, mas acho que ainda fazemos muito pouco. O que mais que a gente pode fazer? O mais extraordinário que ela pode fazer em termos de prevenção é assegurar uma escola de qualidade para os meninos. Quer dizer, se os meninos gostam da escola, se os meninos vibram de estar na escola, essa já é uma excelente prevenção. Porque prevenção não é levar um doutor famoso, um professor famoso para dar uma palestra para as crianças sobre os perigos das drogas. Não é nada disso. Nem muito menos, pelo amor de Deus, levar, por exemplo, um ex-drogado para falar sobre a sua experiência com as drogas. Por quê? Porque o jovem, ele é onipotente. Aí, a maneira que ele raciocina é o seguinte: ora, esse cara mergulhou, foi no fundo e não morreu, eu também posso. Então, acaba sendo um estímulo. Ela deve evitar
é a questão dessa semana de ciências. Aí obrigam a equipe lá a trazer e colocar na mesa as drogas, cada tipo de droga, dizendo como é o uso, onde falta mesmo só o endereço onde poder comprar. Isso é uma estupidez, não é por aí. Assim como também essa história de semana de combate às drogas, não é. A verdadeira prevenção às drogas é falar sobre a vida. Professor Mourão, já existem experiências no sentido de prevenir o uso indevido de drogas. O senhor pode dar algum exemplo? Bom, eu penso que sim. Aqui mesmo, em Fortaleza, existe uma experiência muito exitosa no bairro do Bom Jardim. Começou-se o trabalho pela mobilização das chamadas lideranças comunitárias, os professores que trabalham nas escolas do bairro e também pessoas ou pais interessados. Foi feito um treinamento, uma sensibilização, um treinamento, e depois foram criadas em áreas disponíveis da comunidade centros de convivência. O que é esse centro de convivência? É um local onde os meninos, da idade de 8 a 14 anos, vão para quê? Para conversarem entre eles, para terem experiências entre eles. Então tem um cantinho de estudos, onde eles podem fazer os deveres da escola, máquina de escrever, porque aí eles começam a aprender e depois é que eles vão ter direito a usar o computador, e também que eles possam desenvolver o lado lúdico, o lado da brincadeira. A criança, nessa idade, ela gosta de brincar. Não tem coisa mais séria para a criança do que brincar. Depois, porque eles estão também iniciando um processo de sociabilização. Eles têm momentos em que tem danças folclóricas de recuperação das tradições populares, tem a capoeira, eles têm, enfim, uma série de outras atividades, e com isso eles vão criando entre eles os laços sociais e vai fazendo com que haja uma prevenção. Porém, a prevenção mais extraordinária é menino na escola. E o que podemos fazer para nos prevenirmos contra o problema das drogas? Poderia começar reeducando, né? A infância, a adolescência, a criança. Chegar para uma criança dessa, conversar, mostrar o amor de Deus para ela, tá? Tentar tirar dessa droga, nunca rebolar pedra, em si tentar conversar. Eu acho que as famílias estão muito desagregadas, hoje não tem mais aquela comunhão, aquela coisa de pai e mãe sentar, e filhos e jantar e conversar e trocar ideias. Os adolescentes precisam de carinho, de amor, tanto da sociedade como dos pais em família, né? Muitas vezes assim o filho não tem um diálogo com o pai não é um amigo do filho, tá entendendo? E às vezes os filhos assim se revoltam, sei lá, uma revolta com a família ou com os pais, tá entendendo? E é dessa maneira que eles agem pelo impulso. Tem um filho, ele com muita orientação, hoje ele não é mais dependente do álcool, não precisou bater, apesar dele ser um rapaz de 24 anos, mas com a minha orientação, com o meu carinho, com o meu amor por ele, orientando dia a dia, com muito cuidado, praticamente ele tem deixado a droga. Graças a Deus por isso. Pelo que ouvimos, parece que a solução está em cada um de nós. É com você, Marta Aurélia. Obrigada, Pedro. Obrigada a você, ouvinte, que participou conosco até agora do programa. Obrigada, professor Mourão, por ter vindo fazer esse programa com a gente. Então, professor, é essa mesma a solução? O que se destaca da nossa conversa é basicamente o papel importante da prevenção. Prevenção vem do latim prevenire, que significa chegar antes. E aí cabe um papel importante da família, da escola, da sociedade. Nós temos que entender que são nossos filhos, são meninos nossos. A gente tem que ter para esses meninos palavras de desafios, palavras de vida, para que eles entendam que não basta agir sobre os sintomas. Na realidade, a gente quer construir a possibilidade da vida.